Uhum. Vou colocar o PPT. Aí, pra gente... Então, vamos lá, vamos começar a brincar. Boa tarde para todo mundo. Mais uma vez, não tem nada formal aqui, então a ideia é bater papo mesmo e botar a mão na massa. Para quem está tendo um primeiro contato com escrita criativa, então, só para entender do que estamos falando, escrita criativa, na verdade, é um movimento de reforma na metodologia e na lógica de ensinar narrativa, diferentes tipos de narrativa, né? E a ideia, quando esse movimento surge em 1880 nos Estados Unidos, nas grandes faculdades, era criar um esquadrão de escritores de ficção. Então, é daí que surge, né? E aí esse movimento vai ganhando corpo, lá por 1940, 1960, isso explode nos Estados Unidos inteiro, pega a Europa, pega o mundo e, enfim, estamos aqui brincando com isso, né? E um dos preceitos da escrita criativa é que, sim, dá para escrever melhor do que a gente escreve hoje, mas que não existe mágica, né? Então, se a gente quer um resultado diferente na nossa escrita, a gente tem que começar mudando as nossas métricas de produção e de apreensão de conteúdo. Então, se vocês querem escrever melhor, o único jeito é escrevendo mais e lendo muito, 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 muito mais, né? E a escrita criativa, ela não acredita, ou melhor, né, deixa eu melhorar minhas palavras aqui, que o que a gente vai fazer hoje é só isso, brincar com palavras. Ela não se pauta em escritores geniais, mas ela acredita loucamente em textos geniais. E qual que é a diferença entre uma coisa e outra, né? A gente não espera que as nuvens se abram e anjos cantem o nome de cada um que está aqui, e a partir dali a gente cria algo que nunca foi lido ainda. Na verdade, o que a gente acredita é em gente que estuda, que passa a sua tarde, como nós estamos passando aqui, né? E que essas pessoas, uma vez conscientes da necessidade de refação, elas vão sim criar textos geniais. Né? Porque quando a gente assiste um produto maravilhoso, não se iludam. Ah, mas esse cara né? Esse cara é um cara dedicado. Esse cara é um cara que entregou anos da sua vida, dia e noite, final de semana, abriu mão de família, abriu mão de prazeres, de hobby, para chegar nesse material que você assiste e fala, uau, que coisa incrível. Então, um diálogo maravilhoso não é feito numa sentada, né? Uma rubrica fantástica não se escreve numa semana. A gente tem, então, que entender que trabalhar com roteiro, né, é dedicação. É uma escolha de trabalho que atinge o físico e a alma, né? E que a gente tem que ter um controle muito grande do nosso ferramental, que são as palavras e o que a gente tenciona fazer com elas. E aí, pensando nisso, nisso que é tão importante para a escrita criativa, eu separei 2 exercícios que, para mim, sintetizam isso tudo. Acredito que a Rê conheça os 2. Né? E o primeiro... Continua aplicando. Total. Esse de fluxo contínuo, não tem uma turma que eu não apresente, porque ele ajuda muito nisso que a gente está falando, né? Para você escrever melhor,
Você tem que ter uma escrita continuada, você tem que ter uma escrita contínua, um fluxo, alguma coisa que jorre. E esse exercício, ele busca isso, né? Então, segundo os teóricos da escrita criativa, esse exercício, ele deve ser realizado diariamente, até que ele se torne algo natural, orgânico. A partir do momento que você consegue realizar o exercício sem precisar pensar no exercício, você não precisa mais estar praticando ele todos os dias, porque ele está incorporado, né? Mas até incorporar, até você ter a certeza da fluência, eles indicam 2 vezes por dia. Os momentos da realização do exercício mais indicados seriam à noite, antes de dormir, que é aquele momento onde você está lá com seu pijaminha, suas pantufas, sentado na sua caminha e reavaliando todas as pendengas que você não resolveu no dia. Então, tudo aquilo que está ainda te perturbando, está ali te atormentando, que vai cair para o dia seguinte, você pensa, organiza o que você não sabe, quais são as suas dúvidas, e aí você usa o exercício para colocar no papel todas as questões e o que você está buscando, né? E aí, quando um outro momento é na parte da manhã, quando você acorda para organizar o seu dia. Por quê? Porque no funcionamento do nosso intelecto, à noite, muita coisa se resolve, acomoda, você acorda cheio de ideias, aí para não perder o que veio durante a noite, você mais uma vez repete o exercício, e assim você teria 2 momentos onde você acolhe todas essas ideias, né? A escrita criativa, ela trabalha aproveitando exatamente isso, né? O seu fluxo de ideias, mas de uma forma que essas ideias virem texto. É isso. Pronto. Porque ideia todo mundo tem, né? Quando na pandemia, a gente trabalhando muito em casa, a minha filha, que hoje tem 14 anos, ela vivia aparecendo para dar ideias, porque é muito divertido e incrível o que a gente faz, né? Então ela ficava ouvindo e aí ela vinha com milhões de ideias. O que eu estou querendo falar com isso? Que minha filha não pode ter ideias? Não pode, mas que todos temos, mas que só alguns vão transformar a ideia em projeto e em produto. Então, o exercício existe para aproveitar as ideias e para que vocês consigam consolidar isso em soluções para os seus produtos. Bom, então vamos lá. Dando mais uns depoimentos, hoje eu não faço mais o exercício, porque eu não preciso mais, né? Espero que daqui a pouco vocês também não precisem. Mas, quando eu comecei a exercitar, eu não trabalhava à noite. Por quê? Porque para mim não funciona, eu não consigo dormir, porque aí as ideias me enlouqueciam, eu virava a noite trabalhando, o dia seguinte estava péssimo. Então, para mim, cada um acha o seu momento para trabalhar, né? O que esse exercício busca? Esse exercício busca, na verdade, um maior aproveitamento do fluxo mental de vocês. Por que o nosso trabalho não rende? O exercício tenta resolver isso, tá? Para que, quando vocês sentem para trabalhar, vocês realmente consigam escrever sobre o que vocês precisam escrever por 1 hora, por 2 horas, sem parar, né? Sem ter que perder tempo com da mesma forma que a gente não precisa se demorar para pensar e falar, a ligação é automática, né? Mente e boca, a gente com esse exercício busca uma ligação automática mente-munheca. Então, isso evitaria a gente começa a digitar e para e apaga e não é bem aquilo, e começa de novo, para e apaga e não é bem aquilo, e aí na terceira vez que a gente vai e volta, a gente lembra da conta que não pagou, do cachorro no pet shop, do namorado com quem brigou, da roupa, do sapato, supermercado, e aí a gente já foi para o Instagram, para o Facebook, mandou 3 WhatsApps, passou-se 1 hora e a gente trabalhou 15 minutos. A ideia desse exercício eu vou escrever
pensando no meu projeto, sem parar por 1, 2, 3, 4, quantas horas vocês quiserem. É possível? É. Tem que querer e tem que se esforçar e tem que ir aumentando o tempo do exercício? Sim. O ideal é começar com 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, conseguiu chegar em 1 hora sem parar de escrever, aproveitando 100% do pensamento de vocês, o exercício chegou aonde a gente está buscando. Qual a regra do exercício? Por que eu pedi um papel? Vocês têm aqui a folhinha de vocês, vão começar a escrever numa pontinha do papel, vão até o final e voltam para outra pontinha, vão até o final, em linha contínua. Não tem parágrafo, não pula linha, não, vocês vão escrever direto. Como a gente pensa? Então, pode pontuar, mas eu não pulo linha, eu não dou espaço, eu continuo escrevendo. E a regra é, botou a caneta no papel, por isso que para esse começo é importante papel e caneta. Encostou a caneta no papel, a gente não tira mais, tá? Então, eu não começo a escrever e paro e penso e olho para cima, não. É mão escrevendo, 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 até eu falar, deu, né? Então, essa é a regra do nosso jogo. Aí alguém pode falar assim para mim, mas você está falando isso porque você já fez isso antes, mas eu fui pego de surpresa, né? Vou pensar em alguma coisa aqui agora e se as ideias fogem, né? E se eu não tiver na hora com o que escrever? Bom, gente, vou contar uma verdade para vocês, né? Somos todos assombrados internamente, ainda mais nós, né, roteiristas, pessoas que amam escrita, não existe silêncio interior. Se existisse, estaremos todos meditando, flutuando, em vez disso, estamos sentados na nossa cadeira, e enquanto eu estou falando, vocês estão pensando aqui, ali, então, assim, as ideias não param. O problema é que a nossa mente é dispersa, a gente não controla, a gente nunca se preocupou com isso, e a gente deixa o nosso pensamento flanar para onde ele bem entender, porque somos dispersos, e ponto. E estressados, e tumultuados, e a gente acha que o normal é ser assim. Não. A hora que a gente vai escrever, né, principalmente quando os projetos se acumulam, então você tem um tempo para trabalhar um projeto, desliga aquela chave, é outro projeto, desliga a chave, é outro projeto. Se a gente não souber realmente focar, a gente não tem êxito, né? E como é que a gente diz para a nossa cabeça, foque? É igual o cavalo selvagem. Quando a gente dá os comandos no início, o cavalo pula, o cavalo relincha, ele fica bravo, ele não quer obedecer. O que a gente faz? A gente se mantém na cela, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem. Quem estiver escrevendo algum projeto, quem estiver trabalhando alguma coisa, foca nisso. Foca principalmente em alguma coisa que não está claro para vocês, em algum problema a ser resolvido. Um personagem que eu ainda não sei a voz que ele tem, um plot. Ana Luísa, que delícia te ver aqui, que orgulho. Então, uma aventura que vocês não estão conseguindo resolver, uma trama que não está fechando, escolham alguma coisa no texto de vocês que não funciona, né? Uma premissa que ainda não é a que eu gostaria, o que está faltando melhorar? E vocês vão buscar uma solução para isso. Vocês vão pensar nisso nos minutos que a gente fizer o exercício, tá bom? Não estou com um projeto, não estou escrevendo nada agora. Bom, se vocês estão aqui, vocês pretendem escrever. Sobre o que gostariam de escrever? Escolham isso para trabalhar. Não estou pensando num texto exatamente agora. Bom, estamos vivos e todos temos demandas. O que está pegando no trabalho, no emocional, né? Escolham alguma questão importante, é isso que eu quero. Escolham algo importante para vocês, porque vai ajudar nessa primeira tentativa de exercício.
Aí ninguém começa a escrever, né? E também me escutem, né? Olha só, a gente já está viajando, então me escutem, daqui a pouco vai ter tempo para tudo. Então a gente vai pensar em alguma coisa importante. Tá, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Quando eu falar valendo, todo mundo vai escrever. Encostou a canetinha no papel, não para, e vai escrevendo, 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 escrevendo. Se mesmo a gente sabendo, então, que os pensamentos estão lá, né, e não vão fugir, muitas vezes no exercício, para muita gente vai assim, ó, vai uma luz e escreve, 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 tem gente que faz poema, quer ler e tudo e tal, não precisa, é pessoal, é de vocês, não é nada que tem que dividir na sala, se alguém se sentir muito com vontade, tá aberto o microfone de vocês, mas não é a ideia, tá? Não se sintam constrangidos. Isso aqui não é um texto para apresentar, é um material de vocês de trabalho, um exercício. Mas, se ainda assim, alguém, no momento que estiver escrevendo, der um branco, já conto para vocês que branco não existe, tá? Ponto. Mas deu branco, não vem nada. O que que a gente... Oi, Pedro, o que que vocês vão fazer? Vão escrever sobre o que estão sentindo, sobre essa impossibilidade de escrever. E enquanto vocês entendem por que que a cabeça não está funcionando como devia, quando que isso acontece, por que acontece, perceberam? Por que que eu não estou me ajudando? Eu gostaria tanto de resolver essa questão em relação a esse personagem. Voltei ao personagem que não funciona. Vocês vão conduzir, vão conduzindo. Então, o que que a gente vai fazer aqui é prestar atenção no que a gente está pensando. Não importa se vocês fugirem ao tema, não importa se a gente escapar. O que eu quero é o controle das nossas ideias. Não vai passar um pensamento sem que a gente tenha gestão sobre ele. E aí a gente vai conversando internamente, e tudo que eu penso eu vou anotando, e aí eu volto para o assunto. Não consigo nem isso, travei mesmo. O que que eu vou fazer? Travei, 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 branco, 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 até que vocês vão se cansar de escrever branco, 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 a mente cede e a gente volta a escrever. É teimosia mesmo, vamos mostrar quem é que ganha. Beleza? Todo mundo entendeu como funciona? É bem fácil, né? Vamos tentar? Então, eu vou dar 2 minutos para que vocês pensem no assunto. Não se preocupem com o tempo, quem controla o tempo agora sou eu. Quando eu perguntar se todo mundo tem o assunto, não precisem ter a história construída, vocês vão construindo a hora que eu falar valeu. Pedro, você vai pegar um papel, agora eu vou explicar rapidão. Papel, estou dando uns minutinhos para vocês escolherem o tema e você vai anotar tudo o que você precisa resolver sobre esse tema sem tirar a caneta do papel até eu falar que chega, tá bom? Então, a única regra é escrever sem tirar a caneta do papel e sem sair do assunto, tá bom? No tempo que eu der para vocês. Vamos lá? Pensando, então... Seria então uma história, né? No caso, eu vou desenvolver a história baseada talvez no personagem que eu já tenha trabalhado, esteja trabalhando com ele. É isso? Perfeito. Se você está escrevendo uma história, desenvolva os detalhes. Ótimo. Tá. Escolham algo que seja... Então, o Alexandre tem uma história. A Daniele está com a história ok, mas ela tem um personagem que ela não achou a voz. A Ali está achando que o conflito ainda não está abraçando todos os personagens. A Renata acha que falta verossimilhança na história. Então, cada um, aonde está o ponto fraco na história de vocês? Né? O que a gente pode melhorar? Ou vou aproveitar para começar uma história nova, sobre o que eu gostaria de escrever. É isso. Então, vou aproveitar esse exercício e vou começar. Bom, fala, Lê. Então, só realmente para esclarecer um pouco. Então,
devido a essa explicação que você falou aí sobre esses conflitos que estamos tendo em cima dos personagens, Hum. eu vou falar sobre esse conflito ou não? Eu vou desenvolver a história e a gente vai resolver isso depois. Então, para você, nesse primeiro momento, o que é mais importante? Pensar na história como um todo ou pensar em algum personagem específico? O que está te inquietando? Esse personagem específico. Então é ele. Pensa nele. Vou até dar uma dica para quem gosta. Já abro para você, Fábio. Vou dar uma dica para quem quer trabalhar personagem. Esse exercício ele tem uma série de variações. Uma delas chama Telefone Sem Fio. É muito bom para personagem. A gente bota o nome do personagem à frente, então, sei lá, Ana. E aí a hora que eu falar valendo, vocês atendem o telefone. E quem vai falar é a Ana. Então, a Ana vai contar para vocês tudo que não está funcionando com ela. Esse é o primeiro exercício, Carolina. Deixem a Ana falar. Então, abram o telefone, não julguem e escutem o personagem de vocês. Às vezes a voz que começa não é a do personagem, mas ela vai falar, falar, falar e vocês acabam encontrando. Fala, Fábio, qual a sua dúvida? Tá me ouvindo? Super. Beleza. Não, então, a minha dúvida era... Então não precisa ser exatamente um texto assim, discursivo, né? Pode ser uma série de divagações, assim. Pode, desde que você não largue o assunto. Pode ser exatamente isso. Tá Entendi. bom? Obrigado. Gente, conseguiram pensar? Posso começar a nossa escrita? Tá bom, então vamos lá. Valendo. Começou, caneta no papel e ninguém mais tira a caneta do papel. Beleza?
Sem parar de escrever, mãozinha mexendo, não tira a caneta do papel. Vamos lá. Pronto, acabou a tortura. Vocês escreveram por 7 minutos sem parar. Tortura? Pô, tortura é eu não terminar essa linha aqui que eu tava escrevendo. Eu queria saber como é que foi. O que vocês sentiram, o que vocês acharam? Quem divide? Eu preciso falar uma coisa muito importante, é a Aricleia que está falando. Eu Fala. tem uma peça que eu amo, que eu escrevi, que eu amo demais, e eu não sabia como eu ia terminar essa peça, sabe? Aí eu falei, vou dar um tempo, vai ter um dia que eu vou descobrir como é que eu vou terminar isso. Eu acabei de descobrir como é que eu vou terminar. Ah, para! Não acredito! E veio, juro, e veio do coração, você não tem Que ideia. legal, adorei! Eu tô emocionada aqui, porque, caramba, que coisa mais linda, sabe? Brotar isso. Nossa, muito obrigada. Foi Fantástico. maravilhoso. Obrigada a você por ter entrado de cabeça e isso só veio porque você se permitiu, sabe? E acreditou. Meu Lindo. Deus do céu. Ah, Maravilhoso. linda você aqui, que a Obrigada. mão doeu. A mão dói, gente, porque a gente não está mais acostumado, né? Mas é porque digitando a gente para, não tem como, sabe? A caneta, o fato da gente estar com aquela pontinha colada no papel, indo, isso obriga a gente a ter esse controle do mental, sabe? É isso que eu quero que vocês dominem. Qual que é a diferença do exercício que vocês, caso vocês tenham curtido e resolvam aplicar, o que ele muda? E eu vou contar aqui, vocês vão falar que já aconteceu com todo mundo, porque se falar que não aconteceu é mentira, porque escritor é tudo igual. Quantas vezes a gente tem ideias maravilhosas, vem até um diálogo pronto, mas a gente está dirigindo. Então, ali também está falando que as sinapses funcionam de outro jeito, né? Quando a gente
acreditar no papel e na caneta. Mas aí a gente fica muito refém das nossas ideias. Você está na fila do pão, vem alguma coisa, você está tomando banho, tem que sair correndo pelado para anotar, você está no carro, você está no ônibus, você está correndo, e você começa, a sua cabeça não trabalha a favor, ela trabalha contra, porque em vez de você ser criativo o tempo inteiro, quando você está sentadinho para escrever, você é disperso. E quando você poderia estar aproveitando o seu tempo, você está trabalhando. A gente é totalmente desparafusado. E esse exercício, o que ele faz quando você tem o domínio? Você entende que, legal, sentei no computador, agora é isso. Vou trabalhar focado. E aí não acontece mais de você ser refém das suas ideias, sabe? Óbvio que, por exemplo, para mim funciona muito correr. Hoje eu estava com uma questão, saí para correr para pensar. Resolvi, né? Mas aí depois voltar e aí digitar, blá, blá, blá. O que eu quero é isso, que vocês consigam depois voltar, sentar e digitar, até ter certeza que jogaram tudo ali. Não exijam que saia um texto pronto, não vai sair. Mas esse jorrar é o que a gente precisa. Depois é refação, entendeu? Aí a gente não pode ter medo de encarar e corrigir. Mas aí você não perde, tá lá. É só triar o joio do trigo. Teve gente aí que falou que deu uma travadinha, mas conseguiu depois reverter e seguir? Sim, não? O silêncio deve ser sim? Eu travei um pouquinho, Lu. Travei, mas escrevi. Travei, continua. Travei, não, continua. Você conseguiu voltar, Rê? Consegui, eu sempre volto, tem que voltar. E aí eu usei... aí usei a técnica do telefone sem fio, porque eu estou construindo uma nova personagem e descobri várias coisas que eu quero colocar nela nesse exercício também. O nome dela é Drica. Que ótimo, Rê. A Rê é super boa para escrever personagens. Gostei de ouvir isso. Alguém mais quer dividir? Lu, posso ir chamando? Pode. A Gabriela Mahfoud, não sei se é assim que fala o nome. Pode abrir e falar. Fala, se tiver. Eu estou escrevendo uma série com 4 protagonistas, mulheres com identidade de gênero, raça e idade diferentes, e os conflitos estão em torno da maternidade. Só que, por mais que eu tenha eles na minha cabeça, assim, eu acho que eu ainda não consegui evidenciar tão bem. E aí, a minha dúvida, antes de começar o exercício, era por qual personagem eu ia começar. Uhum. E aí foi muito interessante, porque eu estava aflita com isso, porque eu não tinha essa resposta na cabeça, e começou o exercício, e aí veio a primeira, pá! Eu consegui escrever sobre uma, né, terminei, e comecei sobre outra, mas eu achei que foi muito interessante esse exercício, porque eu consegui escrever coisas que eu ainda não tinha acessado, sabe? Que lindo! E aí ficou evidente, não, gente, é isso, é claro, esse conflito... é onde está a chave da questão para ela, enfim. Ai, obrigada, Lu, eu adorei. Que bom, Gabi. Eu consegui construir... Eu consegui construir a imagem de uma personagem que eu já estou criando, baseado em um livro que eu publiquei no ano passado, e também construir as emoções. Em todo esse tempo, eu escrevi uma página inteira e consegui colocar um pouco da rotina dela também como início. Parabéns, Dani, ótimo. Agora a Camila Guerra. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu admito... Nossa, achei muito bom. Já começa assim. Legal. E eu admito que eu fujo um pouco de escrever à mão, porque eu tenho tendinite. E, assim, o fôlego vai rápido, tanto que eu escrevi, assim, tipo, bem pouquinho, mas acho que não importa o quanto escreve, né? Importa mais, assim, o que você está escrevendo, como que está surgindo. E eu achei muito interessante, porque eu fui pensando em escrever sobre uma personagem, que, na verdade, ela já está mais desenvolvida, mas eu ia escrever sobre ela, só que acabei escrevendo mais sobre a outra personagem, que não estava tão desenvolvida assim, e foi ótimo, assim, foi uma coisa bem natural, eu nem esperava, assim, mas eu comecei, inclusive, com o nome dela, dessa segunda que eu nem ia começar a escrever. Então, é muito interessante, porque, realmente, esse lance que você falou de
o fato de estar com a caneta ali, assim, bem pertinho, e você tá, tipo, totalmente para cá, sabe? Eu acho que fez uma imersão maior e realmente fluiu, assim, foi realmente fluiu. Lindo. Eu amei. E, assim, eu tinha tido uma vez uma experiência, eu adorei esse exercício, porque eu quero incorporar, porque eu acho que ele funcionou muito para mim, só esse espaço, assim, tanto que passou muito rápido. Você falou 2 minutos, eu não. E aí, tanto que você disse 7, né? Mas eu tinha feito assim, só compartilhando aqui uma vez, que com uma outra pessoa que deu um outro curso, assim, de escrita criativa, achei interessante que era um exercício que você delimitava um momento do seu dia realmente para você escrever, mas você primeiro começava de olhos fechados, preparando sua mente com um movimento de entrada. Só que esse movimento de entrada era muito seu, assim, você, sei lá, põe uma música, ou sei lá, imagina uma cena, ou imagina literalmente alguém abrindo uma porta, sei lá, um negócio assim. E eu achava isso muito mágico também, assim, esse lance de você fechar o olho, fazer uma respiraçãozinha e tipo assim, tá, agora eu vou me focar. Porque eu estava escrevendo só no computador, né? Mas isso aqui é muito legal também, porque às vezes o computador te trava um pouco, como você falou, tem muita distração. Então aí assim, não tá rolando agora, então eu vou pra caneta. É bom que já dá uma, né? Não fica só o punho agradece, inclusive. Mas é isso. Queria compartilhar porque eu achei muito legal, assim. E aí acabei lembrando desse outro exercício que eu tinha esquecido. Então, de certa forma, também abriu aí para outras lembranças a ver com essa escrita aí criativa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora é o Pedro. Ih, caramba, meu celular travou. Tá. Então, eu tava escrevendo aqui um personagem, né, que eu tô escrevendo uma história que envolve viagem no tempo e tal, mas meio que é uma história de amor, sobre, tipo assim, um filho, ele ama a mãe dele e tal, só que eu não tava conseguindo desenvolver a parte do amor na história, sabe? Eu não tava conseguindo mostrar, tipo assim, caramba, ele vai fazer uma coisa que vai mudar a vida dele e eu não tô conseguindo botar um motivo muito bom para ele fazer isso. Ele não tinha o motivo, sabe? E aí eu comecei a escrever aqui igual um maluco, escrevi um monte de palavra errada aqui, aí eu consegui. Parece que eu tava escrevendo e lendo, eu fiquei até desanimado, eu falei, nossa, eu tô escrevendo isso aqui mesmo, tá na minha cara, esse negócio aqui, por que eu não tinha pensado nisso? E consegui, basicamente, colocar aqui agora de um jeito mais certo, que alguns momentos ali que vão mostrar que ele ama a mãe dele, que ele vai fazer algo para mudar aquilo, mas eu não sabia, aquilo não estava na minha mente. Aí eu gostaria de agradecer também, porque eu entrei na aula, eu entrei atrasado, eu falei assim, cara, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, eu tive que ir correndo no quarto pegar uma caneta e o caderno e vim correndo, minha avó ficou rindo aqui de mim, falando, cara, para de correr, e eu correndo aqui dentro de casa, meu Deus do céu, mano, ela falou meu nome, eu vou ter que fazer, agora me intimou, já era, mas pô, maneiro, deu certo aqui, eu consegui agora, eu tenho um motivo. Obrigado. Imagina que agradeço. Quem não, a galera, né, tá resolvendo a vida, eu não resolvi. Não tem problema, foi uma primeira vez que a gente fez, eu quero mais que vocês entendam como funciona e para que serve, né? E nem todo exercício que é bom para mim vai funcionar 100% para todo mundo, né? Mas quem gostou, fica aqui uma dica de um exercício legal. Bom, quem mais? Fernando. Oi, Fê. Oi, tá sendo legal o som? Super. Ótimo. Eu queria, mais do que falar sobre a história em si, quando eu estava escrevendo aqui, porque eu estou começando um longa agora, né? Eu estou vindo recente do argumento dele, e indo pro texto em si. E mais do que ir pro texto, um problema que eu lido no dia a dia é a ansiedade, na verdade, porque meu caminho é que as ideias se apresentam e eu tenho todo o trajeto para elas na cabeça, mas na hora de botar no papel, eu estou escrevendo uma ideia e eu já estou ansioso pensando na próxima. Então é mais uma dificuldade de manejar o que vem no texto, no momento, né, na verdade, da cena ou do que eu estou fazendo, em comparação a não saber o que escrever e ainda ter que desenvolver a história do zero. Então, acho que esse exercício a prática aqui para mim, porque
nessa de não parar de escrever e também na falta de costume até de escrever no papel. E aí ter questões com dor no pulso, que, por sinal, eu me compadeço com a pessoa que tem tendinite na mão, que escreve, que eu também tenho. Enfim, eu acho que esse exercício foi muito mais um foco dentre a própria história do que para com divergências da vida, entendeu? E eu acho que ele foi muito valioso no meu caso por conta disso. Que bom, Fê, adorei. Ótimo, 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 parabéns. E eu estou morrendo de rir com seus recados, Verônica. Ai, o Otávio também está aqui comentando. Quem vem agora? O Davidson. Tá, vamos lá, Davidson. Oi, tudo bom? Ei. Eu costumo fazer isso mentalmente quase todo dia. Eu tô fixado de cabeça. Só que é legal eu fazer isso quando eu tô escrevendo. Eu tô retomando um livro que eu tinha feito em 2017, foi minha primeira obra concluída. Eu tô recriando tudo do zero. Eu não consigo escrever uma página em branco no computador. Para mim não funciona. Eu preciso de papel e caneta primeiro, vomito no papel, depois eu transcrevo para o computador. Desde criança sempre foi assim. Eu preciso até comprar uma caneta para poder melhorar a escrita. Mas eu gosto desse método pelo fato de que você vai captando algumas palavras, alguns verbos, você vai mesclando ao tempo. Uma coisa que eu costumo fazer muito é quando eu vou explicar uma história para um amigo meu. Eu vou criando conforme eu vou falando, porque você não coisa nova e vai elaborando no meio do caminho. Eu acho que escrevendo esse fluxo contínuo é o mesmo sentido. Você vai indo, vai. Você vai acumulando bola de neve e depois você vai só lapidar o que funciona. Então, foi bom relembrar esse exercício. Ótimo, legal. Quem agora? Eliana. Eli. É uma delícia ouvir, né? Todo mundo. Porque a gente vai se identificando e assim, adorei ouvir o Davidson, porque eu falei assim, será que eu sou velha? Por isso que eu gosto do papel e caneta, que eu sou mais de outra geração, um pouco mais séria. Porque é o seguinte... Na família eu sempre chamo de velho, então é normal. É muito bom ouvir, porque é o seguinte, eu acho que o papel, o cheiro do papel e da caneta, eles me transportam sempre. Eu gosto do computador também, mas o livro, aquela folha, aquele cheiro, eu adoro. E o mais legal de ouvir também, a sensação que eu tive, eu falei, eu ia para um projeto que eu estou desenvolvendo há um tempo. Mas eu falei, não, vamos... Aí eu lembrei de uma premissa que eu tenho faz tempo. Eu falei, eu vou nela, porque eu estou zerada nela. Então, eu queria me jogar, para ver se eu me... Né, porque acho que é um exercício muito interno no sentido da libertação. Quando você falou de fazer, até não precisar pensar mais exercício, eu falei, que bom. Aí eu me lembrei da minha época de dança, que eu fazia dança butô também, não sei se alguém conhece, que é uma dança oriental, que tem o Kazuo Ono, que ele era mais conhecido, ele chegou a vir para o Brasil, e a dança butô, ela parte do princípio que você dança, você realmente está dançando a dança quando você não precisa mais pensar nela, e você traz junto, impressa na sua pele, toda a sua ancestralidade, todos os seus conhecimentos, tudo que pode acontecer nesse seu universo do cérebro. Então, mais legal de tudo foi me jogar e perceber que é um baita exercício de libertação, né? Da escrita, desse fluxo de se permitir, que eu adoro estudar, eu acho que tem que ter técnica, eu sou aquela que vai, estuda, mas chega uma hora que você não... A técnica existe para você poder esquecer dela, né? E ela tem que estar dentro de você, né? E esse exercício do fluxo contínuo é muito gostoso, porque basicamente trabalha a autoexigência, né? Total, Li. Você se deixa levar, é muito legal. Adorei, eu queria falar sobre isso, sobre a autoexigência. Aí aproveitei para falar do meu amor pelo cheirinho do papel. Deixa eu fazer agora uma proposta para vocês. Tem mais gente para falar, não tem? Tem 3. Tem 3? Ah, não, é pouquinho, vamos lá. Agora é o Alexandre. Fala, Lê. Oi, pessoal. Então, cara, eu tô com essa história já tem um tempo e parado com ela, porque toda vez que eu chego nessa personagem eu me perco, assim, aquele bloqueio, né? Enfim, eu tava deixando pra lá. Mas agora, que menina,
Saiu uma coisa aqui. Ah, isso é bom. Saiu e a minha cabeça está fervilhando aqui, parece. Parece que já eu tô querendo acabar ela, sabe? Esse tá pedacinho. agora trabalhar. Como diz o Pedro aí, para eu entender o que eu escrevi, né? Porque vai bem na... Não, faz isso, parte. bem na memória, a gente vai escrevendo. Mas gostei, adorei demais. Saiu, viu? Pouca coisinha aqui. Bacana. Bem, Thalê. Obrigado. Quem mais? Agora, Beth. Ei, Beth. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Uhum. O exercício eu gostei, achei muito bom, porque eu estou escrevendo um longa, né? E a personagem, ela é assim, eu gostaria que ela fosse construída fora dos arquétipos que geralmente são passados pelo cinema, né? Pela visão do homem, do branco. Geralmente até a mulher que é construída, ela é dentro dos arquétipos do homem, né? Aquela donzela desamparada, ex-psicótica, aquela coisa toda que a gente já está acostumado a ver nos filmes. Então, essa mulher, ela é uma negra, não vou falar detalhes aqui, mas vou só resumir rapidamente, que ela vem escravizada da África, é uma líder quilombola, uma das maiores líderes quilombolas do Brasil, no período da pré-independência, e muita gente não conhece ela, porque geralmente as pessoas conhecem mais sobre o Zumbi dos Palmares, né? E aí eu estou fazendo esse roteiro, mas estava faltando algo que agora esse exercício destravou, que eram os conflitos internos, porque, né, aquela questão da escravidão, da representatividade, ancestralidade, tudo já tinha sido trabalhado, mas faltava algo, e aí essa mulher negra que passa por tanta violência, por tanta opressão da sociedade racista, patriarcal, ela com certeza tem uma alma cheia de conflitos, e era isso que estava faltando, essa conexão da emoção no roteiro, e agora eu escrevendo aqui veio aquilo que estava faltando no longa. Obrigada, tá? Me ajudou muito. Lindo, ótimo, adorei. Agora a Violeta. Oi, Violeta. Oi, tudo bem? Tudo. Prazer, Lu e todo mundo da sala. Bom, acho que muita gente já falou aqui, queria agradecer pelo exercício, queria dizer que também sou com ansiedade, também sou com tendinite. De pânico, enfim, a parada toda. Mas, assim, o que eu queria agradecer, em especial, o exercício do telefone, porque assim, eu já conheci esse exercício do fluxo, eu já dei até uma oficina de criação de curso que eu fiz os alunos usarem esse exercício para criar personagem em sinopse. Só que eu cheguei em um lugar que eu dei uma travada, e esse exercício do telefone, do tipo, faça o seu personagem te ligar, a minha protagonista passou 7 minutos dando a bronca que eu precisava. Não, e falando com a dicção que eu acho que ela deva ter, falando assim, me tira dessa gaveta. Total, ótimo. Amei. E o outro exercício que eu ainda não usei, mas que você comentou, que eu tô louca para usar, se porventura precisar, é esse travei, e do tipo, destravar, né? É muito doido, porque eu, pelo menos, às vezes eu travo, eu faço que nem você, eu saio para caminhar, eu vou dar uma nadada, mas às vezes não tem tempo, eu só vou ter aquela meia hora, porque depois eu tenho que começar a trabalhar no projeto dos outros que estão me pagando para isso, né? Acho que... E aí, do tipo, putz, é muito frustrante você trabalhar naquela meia horinha que basicamente é a sua, do seu projeto, sabe? Tipo... e é impressionante, eu travo no meu, eu travo no dos outros. Quer dizer, que bom, que os outros me pagam, mas eu quero escrever o meu também. Eu vou até pegar uma carona no que a Violeta está falando. Quando eu falei para vocês que branco não existe, o travar também, a gente precisa reorganizar o jeito que a gente encara as coisas. A gente não trava, a gente não tem branco. O que acontece é que às vezes a gente não tem à mão um cardápio mínimo que nos deixe escrever com domínio mesmo e de uma forma mais confortável sobre o assunto. Às vezes é uma questão de ampliar o que a gente sabe sobre aquele assunto. Para tudo, pesquisa, lê, assiste, entrevista, pronto. Você tem um arcabouço maior de informações
que flui. Então, eu estou querendo falar com isso, Violeta, é a gente não acreditar que, cara, eu travei. Não, você não travou. Você está precisando de mais algum ferramental. É ir buscar, ó, às vezes, falta um que vai, entendeu? E aí é um termômetro muito bom. Quem escreve tem que se acostumar a pesquisar muito sobre os temas que escreve, sabe? E porque quanto mais a gente escuta, e às vezes até você vai usar o contrário do que você ouviu, né? Você vai criar em cima, você vai refazer, você vai destruir, mas esse travar que a gente precisa mudar o nosso vocabulário. Às vezes é uma questão de rearranjar as informações, buscar um pouco mais de confiança, abrir o leque do que a gente tem à mão, que a escrita vem. Não, é só para a gente saber mesmo que não existe isso, cara. A gente vai sempre ter condição de escrever, e sempre vai... Pode ser que a primeira coisa que venha não seja incrível, mas aí a relação dá conta. Bom, posso entrar no nosso segundo exercício ou não teremos tempo? Pode entrar. E aí a gente vai continuar falando, gente, vamos continuar falando. Seguinte, mais um chart, por favor. O segundo exercício, ele, ainda pensando sobre o uso das palavras, né, o que a gente faz com elas, é um exercício baseado no livro Exercício de Estilo, do Raymond Queneau. É um grande escritor, poeta, novelista francês, enfim, um dos fundadores da Oulipo. É uma academia de escrita constrangida. O que é isso? São escritores completamente alucinados e criam regras que constringem o formato. Então, assim, quanto mais regras, quanto mais impedimentos eu tiver para minha escrita, melhor eu vou escrever quando eu puder escrever livremente. Traduzindo de uma forma bem simples, é isso. Em uma reportagem, ele fala algo como eles são ratos que constroem as próprias ratoeiras e a diversão é sair delas, né, de uma forma diferente. Então, eles usam muita matemática, eles brincam muito com formatos complexos, todo esse jogo de escrita passa a ser tão importante, ou às vezes até mais importante do que o conteúdo. E esse livro é um convite à diversão, porque ele transforma o exercício, a técnica, em obra de arte. Então, é um livro que tem 99 escritas, exercício de estilo. É o nome do livro, tá? Exercício de estilo. Imagina. O que é o exercício? O exercício, existe um texto, um testículo, existe uma história muito pequenininha, que ele vai contar de 99 formas diferentes. A 100ª é uma provocação para que a gente crie a nossa versão da história. Tudo bem? E aí, o que eu fiz? Eu separei 3 dessas narrativas diferentes que a gente lê aqui. O que acontece é exatamente a mesma coisa, né? Só que cada escrita tem um tono diferente, um gênero diferente, e a gente entra num universo totalmente novo. Isso é muito importante para a gente calibrar a nossa escrita, porque você cria impressões, sensações, você conduz o seu leitor por caminhos totalmente inéditos, você cria sensações que não existiam ali, dependendo da temática, dependendo do gênero, né? Dependendo de como você vai conduzir esse passeio. E saber trabalhar misturando, né, tudo isso, você usando metáforas, criando conexões que ainda não foram usadas, isso tudo vai dar um colorido totalmente novo para o texto de vocês, né? Porque se a gente pensar num roteiro, as cenas, elas têm que ser exatas, elas têm que entregar exatamente o que cabe naquele momento preciso da curva,
E a rubrica, diálogo, tudo isso tem que ser exato, né? Mais uma vez, usamos palavras. A nossa maletinha de ferramenta tem que ser lotada de palavras. Agora, a palavra exata faz toda a diferença e a forma como você combina essas palavras muda todo o jogo. Bom, mas para a gente entender um pouco o que é isso, eu vou pedir, até para mudar um pouco né, eu estou falando para caramba, eu quero uma vítima, quer dizer, eu quero um ajudante, alguém que leia para mim, por favor, esse primeiro texto. Eu posso ler. Oh, valeu, Ericleia, por favor. Relato. Certa manhã, por volta do meio-dia, na plataforma traseira de um ônibus, quase lotado, da linha 5, circulando nas imediações do Parque Monceau, percebi um personagem de pescoço comprido demais, com um chapéu de feltro mole, circundado por um galão de trancinhas no lugar da tira. O indivíduo interpelou de chofre seu vizinho, pretendendo que este último espezinhava-o propositalmente sempre que subiam ou desciam passageiros, após o que abandonou a discussão para jogar-se num recém-vago lugar. 2 horas mais tarde, revi-o defronte à estação São Lázaro, conversando animadamente com um amigo que o aconselhava a diminuir a fenda do sobretudo em algum alfaiate assaz competente para pôr mais alto, talvez, um botão. Então, esse texto, muito obrigada, Ericleia, esse texto é um relato, direto, ponto, né? Então, ele dá o horário, aonde, o que acontece, a gente tem ali um entrevero dentro do ônibus, não existe muita motivo para isso, daqui a pouco vai cada um para um lado, mais tarde o mesmo cara encontra alguém, e esse amigo, e eles estão falando de um botão do sobretudo. Simples assim, ok? Então, esse aqui é o relato. Vamos mais um, por favor? Arco-íris. Quem lê para mim? Lá vai na boleta. Eu posso ler. Vai. Arco-íris. Lá vai na boleta, ônibus marrom de gente, um rapazelho escandalosamente borrado, pescoço índigo, barbante rosa no chapéu malva, vermelho de raiva, destratando num tom verde delicioso um senhor que não amarela e, ao ver a coisa preta, o almofadinha fica branco de susto e prefere azular para o alvo assento. Na hora em que todos os gatos são pardos, eu reencontro em frente a uma estação frutacor. Roxo de inveja, uma amiga diz que deve pôr um botão turquesa para dar mais corpo a seu manto cereja. Vocês perceberam que a movimentação é a mesma, mas agora a gente tem um produto solar, aonde as cores estão indicando para a gente o espírito, o tônus do que acontece ali, né? E agora, por exemplo, quando a gente entende a passagem do tempo, vem através da cor, né? Na hora, em vez do mais tarde, na hora em que todos os gatos são pardos, então está escurecendo, né? Isso aqui, gente, parece lição de criança, mas para trabalhar temática, sabe? Para trabalhar a reiteração cena a cena, é você entender o que é falar o mesmo, mas falar diferente, né? Então, isso faz toda a diferença. Bom, lá, né? Eu me repetindo. Mas vocês perceberam que eu estou tratando da mesma coisa, que é um quase nada, né? Mas a escolha do ponto de vista transforma a sensação em quem lê.
Esse aqui é divertido, né? O outro parece uma coisa mais de jornal, direta. Esse aqui é mais gostoso, ele é leve, ele é solar, a gente sorri enquanto está lendo. Vamos mais um, por favor? Quem lê esse aqui para mim? Leio. Valeu. Injurioso. Depois de uma espera horrenda sob um sol ignóbil, terminei subindo num ônibus imundo onde se espremiam um bando de babacas infectos. O mais babaca desses babacas era um espinhento de goela espichada exibindo um chapéu grotesco com uma cordinha fresca no lugar da fita. Esse descarado sem vergonha cismou de esgoelar só porque um panaca pré na cova pisoteava-lhes as patas melindrosas com um furor senil. Mas, como um bom bola murcha, o miserável desclassificado não tardou a escafeder-se rumo a um lugar ainda úmido do rabo anterior. 2 horas depois, cúmulo do azar, dou com o mesmo indefectível babaca perorando com outro babaca da mesma laia de frente ao cangalhão São Larazo. Lázaro, nome muito apropriado. Zoavam por ali à toa, é claro, arreliando outros despreparados, e ainda diziam potocas a respeito de uma inutilidade de botão. Pensem lá comigo. Que esses babacas encardidos ponham seu furúnculo mais para cima ou mais para baixo não vai mudar estritamente nada em sua figura. Ótimo, né, gente? Não é maravilhoso? Aqui, vocês Quase perceberam... narrador. Ah, foi lindo, a leitura é incrível. Mas vocês perceberam que aqui a gente é agredido pelas palavras, né? Aqui a impressão que ele quer deixar em quem lê é totalmente outra, né? A sensação, o uso que a gente faz do mesmo texto cria em quem lê uma impressão totalmente nova. E é isso que a gente vai continuar fazendo. Então, a gente vai pegar esse mesmo texto, eu vou pedir para voltar no relato, por favor. Não teve um dia bom mesmo, viu? A gente vem aqui para o Renato, ou para o relato, desculpa, não é, Pedro? É isso mesmo. A gente volta para o relato dá claramente o que acontece. Então, a gente tem meio-dia, dentro de um ônibus, 2 pessoas ali que se indispõem, um acha que o outro está pisando e tal, vocês têm aqui as informações dos fulanos, até que cada um vai para o seu lugar. Mais tarde, um deles está conversando com um amigo e falam sobre a fenda e o botão do sobretudo. É só isso, a gente não pode sair disso, beleza? Então, cada exercício tem a sua regra. Esse a gente não pode sair disso. Então, agora escrevam onde vocês acharem melhor, papel, computador, fiquem à vontade. Criem, continuem com um texto curto, usando só o que tem aí, mas a gente agora vai... o título, então, teve o relato, teve o arco-íris, né? Teve o injurioso, agora é gastronômico. A gente só pode escrever usando imagens, exaltando sensações, buscando relações, metáforas, que dentro daquele texto, pode voltar no relato para as pessoas não se esquecerem do que a gente não pode sair daqui, mas tem que me dar vontade de comer, tem que abrir o apetite, é gastronômico, né? Isso aqui é uma brincadeira muito boa, porque às vezes, até para vocês entenderem também o que a gente está buscando aqui, né? Às vezes, estou escrevendo uma comédia, vou preparar o meu material de venda, minha Bíblia. A Bíblia não tem graça, a Bíblia é dura, é seca. Eu não acredito que você sabe escrever comédia, entendeu? A gente vai ler o roteiro, as cenas não têm graça, elas não são leves, elas não conduzem. A gente sempre tem que ter a mão do que a gente quer escrever, o tempo inteiro, né? O texto pede essas palavras, então a gente começa agora a brincar com isso. Então o texto é gastronômico, né? Usando o que está aqui, beleza? É como se a gente fosse escrever um produto sobre
um restaurante, gastronomia, tudo tem que convergir, o universo é esse. Então, agora vocês sabem o que entra no texto e todas as referências vão para esse universo gastronômico. Entenderam o que eu estou buscando? Foi? Então, vamos lá, escrevendo.
Vamos fazer o seguinte, que eu já vi que teve gente que acabou. Quem não acabou não tem problema, né? Mas para que vocês possam até corrigir o exercício, a gente vai dar uma passada juntos, item a item. Eu sei que teve gente que foi mais para o geral, mas como é exercício, né? A gente vai pedaço por pedaço das frases, e a gente vai literalmente transformar o texto em um texto delicioso, tá? Por quê? Porque é exercício. Óbvio que nem todos os textos a gente precisa ir trabalhando tão a fundo, palavra a palavra, mas como é exercício, a gente vai realmente a fundo. Então, vamos juntos, e aí quem não fez, vai pensando, e depois refaz, tá? O texto começa com certa manhã por volta do meio-dia. Se o nosso texto é... Oi, Aricleia. Eu que agradeço, obrigada pela companhia. Muito obrigada, meu amor. Eu vou ter que ir, vou ter que entrar agora no lugar. Tá bom. Beijo, tchau, fica com Deus. Quando a gente fala certa manhã por volta do meio-dia, se o meu produto é gastronômico, como é que eu marco esse horário? Horário do almoço. Certa manhã, Perto do horário do almoço. perto do horário do almoço, muito bom. Quem pensou em alguma coisa diferente, que também funciona? Eu coloquei, não corrigi, agora que eu estou vendo que escrevi coisa errada, mas estava eu naquela hora em que o estômago se arvora em conversar alto. Ótimo, é isso. Quando a barriga começa a roncar, próximo da hora do rango, perfeito. Vocês perceberam como dá para trazer tudo, né? Ótimo. Na plataforma traseira de um ônibus quase lotado da linha S. Para onde vai a nossa liberdade poética? Eu coloquei algo aqui que talvez eu não sei nem se fosse... devido a essas coisas que a gente pode falar de tudo, né? Então, eu coloquei só para, de repente, vocês me chamam a atenção que eu posso usar ou não esse tipo de argumento, de característica. Eu coloquei assim, um ônibus lotado, que me lembrava um galinheiro, circulava para essa praça. Eu não sei se essa expressão pode ser usada, pode? Pode ser usado. Adorei a lata de sardinha, que também conversa com ônibus lotado. Alguém mais, alguma coisa diferente? Eu troquei pelo... Vamos lá? Eu troquei no chacoalhar ao fundo do ônibus, se apertando entre um cidadão estranho com tranças mal arrumadas. Mas aí o chacoalhar no fundo do ônibus serve para qualquer coisa, né?
Aqui, se a gente colocar que esse chacoalhar é o de uma batedeira ensandecida, no chacoalhar que vai quebrando os ovos, sabe? Alguma coisa assim, é trazer para dentro do universo que a gente escolheu. Dani, o exercício aqui tudo tem que remeter à cozinha. Desculpa, alguém escreveu? Era o quê? Um pacote de macarrão, de miojo? O que era? Eu não consegui ler. O Fernando colocou, coloquei um pacote de miojo com fios quebrados. O desafio foi encantar a barriga pensando em miojo depois. KKK. Ótimo. Eu fiz uma analogia, assim, que não sei se ficou boa. Eu coloquei na plataforma de um sanduichão público cheio. Ótimo! Eu tenho vários alunos que já escreveram num ônibus untado de suor, sabe? Ir brincando com... Camila, aqui é a gente sempre trazer o universo gastronômico. A gente tem que ler... é como... Vou clarear aqui. Sabe quando você está apaixonada e aí você sai na rua, você só vê casal se beijando? Ou Sim, quando você acabou de ser assaltada e todo mundo que chega perto, você pula, você assusta, você tem medo de tudo? É isso. A gente escolhe um assunto e esse assunto vai levar o texto inteiro. Ficou mais fácil? Eu fiquei achando que, não sei se eu entendi direito, mas no meu caso, assim, como a proposta era gastronomia, eu tentei meio que, como se assim, eu sou de Natal, né, Cidade do Sol, então o meio-dia, além de ser o horário do almoço, é o horário em que o sol está mais quente. E aí, pensando dentro do ônibus, que está muito quente, e às vezes o ônibus para em pontos que tem barraquinhas de ambulantes vendendo muita água de coco gelada, e aí eu meio que trabalhei um pouco com isso, com essa descrição também. de, tipo assim, meu olhar, eu tô com tanta fome que eu sinto o cheiro da ginga com tapioca, eu sinto, tipo, se alguém tá tomando uma água de coco enquanto eu tô ali no ônibus e eu vejo essa pessoa, e aí o pescoço dela comprido ali, sabe, dando aquela gorfada ali, tomei uma água, um golão, assim, e você ali, tipo, meu Deus, eu só queria uma água de coco. Aí eu fui botando esses elementos, sabe? Tá valendo também, perfeito. Vamos mais um pouquinho aqui, circulando nas imediações do Parque Monceau. O que vocês trariam para cá, na nossa brincadeira? Eu fiz meio que tudo junto, assim, não sei se eu entendi de fato correto, porque o sol, estritamente no céu, fazia exata a função de esquentar até que os meus ânimos estivessem em ebulição. Fui mais lotado na estação S, no Parque Monceau, tentando salvar meu alimento dos pombos humanos famintos. Ótimo, tá muito bom também, tá incrível. A única coisa, eu tô pedindo detalhe a detalhe, porque é exercício, porque às vezes surge uma ideia, a gente faz relações diferentes, mas ficou incrível, tá muito bom. Mas, por exemplo... Faz só pegar palavras da cozinha. Exato. Igual, pegando também o que a Camila falou, né, desse sol que está ali, está torrando, está assando. Em vez da gente usar uma palavra que serviria para qualquer narrativa, a gente vai em palavras que fecham lindamente com a narrativa, com o universo que a gente resolveu usar para escrever. Por exemplo, aqui, o circulando para cá e para lá, funciona, porque eu estou dentro de um ônibus, certo? Mas o circulando não fala diretamente com cozinha. E se a gente já falou que a hora que o sol está ali pegando fogo nos cocos, esse ônibus pode estar, essas pessoas dentro do ônibus podem estar cozinhando muito mais do que estarem circulando. Funciona, é a gente procurar uma palavra que também se ajeita, mas que encaixa lindamente no universo que a gente resolveu narrar. Lívia, rodando pelo parque tal qual frango de padaria. Que ótimo, olha só, incrível. E isso, gente, parece, mais uma vez, né, Lu, brincadeira de criança, vírgula. Livro existe para ser lido.
roteiro existe para ser assistido. Então, essas referências visuais são muito boas. A gente tem, mas não vou usar isso numa rubrica. Não importa, mas você está com o olhar treinado para isso. A gente tem que treinar imagem, 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 imagem. Então, isso aqui é muito bom. Gostei muito do frango de padaria. Também. Né? Percebi um personagem. Como é que fica mais exato aqui? Eu fiz uma frase maior. Em meio à negociação com a fome, percebi um sujeito com pescoço de linguiça trajando um charmoso chapéu frigideira. Adorei! Agora, vamos lá. Você percebeu que ele, um personagem? Percebi um sujeito, daí eu coloquei. Um sujeito. Percebi um pamonha. Pamonha, né? De linguiça. Vocês percebem que a gente consegue trocar todas as palavras? Percebi um salsicha de chapéu, é ótimo. Um salsicha frigideira na cabeça, né? Perfeito, gente. Vocês entenderam como é que é a brincadeira? E assim a gente vai trechinho a trechinho, trechinho a trechinho, brincando com essa nossa capacidade de escolher palavras que encaixem numa leitura geral, né, como se eu não tivesse nem com esse ângulo tão focado no exercício, mas que, ao mesmo tempo, se um chato passar em revista, tudo ali se refere ao universo imaginado ou proposto, tá bom? Queridos, foi o nosso tempo. Eu espero que vocês tenham se divertido, metade do que eu me diverti, adorei. Agradeço demais. Oi, Helena, agradeço demais a companhia de todos vocês e espero que tenham gostado. Muito, como sempre, Lu. É isso, gente. Lu, eu sei que o pessoal vai me perguntar, eu posso compartilhar esse PPT com o pessoal? Pode, claro que pode. Para eles pegarem o resto dos relatos? Sim, tranquilão. Gente, vou colocar e-mail, vocês me pedem lá, tá? Porque teve mais inscrição, então vou compartilhar só com quem está aqui, tá? narrativas.com.br. Ó. Gente, aí vocês me mandam o e-mail lá e eu compartilho isso daqui com vocês, tá, gente? Para vocês poderem fazer o resto dos exercícios. Lu, muito, 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 muito obrigada por topar estar aqui com a gente. Adorei, foi uma delícia. Acho que todo mundo já deixou os corações, já deixou os muito obrigado, todo mundo amou. Aí a Lu também dá aula, né, Lu, de escrita criativa. Fala um pouquinho dos seus cursos e tudo mais, suas redes sociais, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais também. Gente, Lu Menezes, sou professora da roteiraria, prazerão recebê-los. E é isso, aberta para vocês, o que precisarem, lumenezes.escreva, Instagram, se alguém precisar de qualquer ajuda, estou lá. Tá bom, amados? Mas agora eu preciso sair, que eu tenho outra aula começando. Beleza, gente. Boa noite, gente. Beijo. Boa noite. Vai mais rápido.